Bom, gente, nós estamos aqui com o Dr. Galvão, tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Como é que foi o feriado? Tranquilo? Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Feriadão, né? Enorme. Feriadão, gente. Sexta-feira, aí veio o final de semana, segunda-feira. Hoje é uma segunda-feira para a nossa mente. Mas é terça, viu? Muito bom. Doutor, nós vamos começar falando desse projeto Minha Casa Minha Vida. E a gente quer saber como é que funciona aí essas novas regras de financiamento. Tem muita gente aí ligada e existe algo que o governo expandiu aí nesse programa habitacional e a gente já quer ficar ligado. Pronto. Vanusa, o que acontece é que o Minha Casa Minha Vida é um programa que a gente já conhece há muito tempo, mas muita gente não sabe das particularidades e eu posso dizer até da melhor parte dele. Né? Muito além do que dar casas, né, subsidiar até 95% das casas para quem tem renda baixa, o Minha Casa Minha Vida é uma oportunidade para quem quer construir, para quem quer comprar, seja um imóvel usado ou um imóvel novo. Né? E essas reformas que vieram tendo desde a retomada do programa, que ele deixou de ser Casa Verde e Amarela e voltou a ser o Minha Casa Minha Vida, foi justamente para reforçar isso, onde a gente teve principalmente a inclusão de outras faixas de financiamento, certo? Ou seja, a gente deixou de ser um programa, Minha Casa Minha Vida deixou de ser um programa voltado para pessoas de baixa renda e hoje compõe para pessoas que compõem renda mensal de até R$12 mil mês. Que as pessoas costumam dizer classe média, Exatamente. Né? E algo que muda e que muitas vezes as pessoas nem sabem, né? Sim. É tanta informação chegando que muitas vezes as pessoas até duvidam. E aí é isso que o próprio doutor falou, o governo expandiu esse programa habitacional para famílias com renda até de R$12 mil mensais. Essa nova linha, a gente pergunta, teve alguma mudança além destas informações dos 12 mil? O que mudou? Bom, primeiro eu gosto de ressaltar que existiam antes 3 faixas de renda. Sim, é importante. Eram rendas de pessoas com até um salário e meio, que dava ali R$ 2.500. Esse valor ele foi aumentado, certo? Para em torno ali de R$ 2.700. Onde conseguiriam um subsídio governamental de até 95% do seu imóvel. Então, quem recebia até um salário e meio conseguia financiar e receber um subsídio governamental de até 95% do valor do bem. A faixa 2, que era a faixa responsável para pessoas que recebiam renda até R$4 mil, foi ampliada agora para também em torno de 4.500, 4.600, onde essas pessoas elas conseguem também financiar com uma taxa de juros mais baixa e receber um subsídio de até R$55 mil. Normalmente é o que se mais populariza hoje. E tem a faixa 3, existia a faixa 3, que era a faixa de pessoas que recebiam até R$8 mil. Né? Hoje foi aumentada essa faixa para R$8.500. São pessoas que conseguem financiar imóveis de até R$350 mil. Então você vê, já não é mais um imóvel tão pequeno, um imóvel tão... já está chegando ali na classe média, já é um imóvel maior. Agora, doutor, o que chama atenção nessa história é que, por exemplo, como é que fica as condições, muitas vezes, dos bancos, né? Porque recentemente a gente teve algumas mudanças também, que você teria que ter um valor na mão para poder você fazer os financiamentos, para poder você ter uma casa própria. Como é que fica na questão da Minha Casa Minha Vida? Pronto. Todas as faixas, incluindo essa 4ª faixa que foi colocada agora, que são de pessoas até R$12 mil mensais, elas não recebem mais o subsídio, mas elas recebem uma taxa de juros diferenciada. Hoje a taxa de juros para o financiamento imobiliário ela vai girar em torno ali de 11% a 12% ao ano. Esse programa, né, essa 4ª faixa, ela promete até 10% ao ano. Que se a gente for considerar um financiamento de 30, 35 anos, como é um financiamento imobiliário, é um valor já já faz uma diferença no bolso do consumidor. E aí os bancos, no caso, a Caixa é responsável pela Minha Casa Minha Vida, ela que vai fazer esse financiamento. E é uma notícia muito boa justamente frente às mudanças que tiveram da Caixa. Inclusive andei aqui falando da mudança das entradas, onde hoje foi aumentado o percentual de entrada, então imóveis que estão financiando só 50% do seu valor, então a pessoa teria que ter no ato da compra 50% do valor de um imóvel,
considerando o valor de um apartamento de 300 mil, seria o equivalente Sim. a ter 150 mil à vista. Não é brincadeira, né, doutor? É um dinheiro muito Numa alto. época que a economia está passando pelas suas Exatamente. dificuldades. Dinheiro em mão tá difícil da pessoa ter. E muita gente acabou também, de uma certa forma, investindo em imóveis, e hoje essas pessoas querem muitas vezes vender, não estão conseguindo encontrar comprador. A gente percebe muito isso, né? E vai facilitar porque, como eu disse, pode ser utilizado tanto para a compra de imóveis residenciais que sejam novos ou usados. Sempre dando preferência, vai ter uma facilidade maior para os imóveis novos, é claro, mas pode ter essa variação. E o valor da entrada para o financiamento desses imóveis, ele é sempre de 20%. Então você vai financiar 80% do seu imóvel dando uma entrada apenas de 20%. E uma dica é que, dependendo da construtora, principalmente se o imóvel ele se encontra em fase de planta ainda não foi entregue, as construtoras elas tendem a parcelar também a entrada. Então você acaba somando ali o parcelamento com o outro e consegue comprar um imóvel com bem menos dinheiro no ato. Doutor, como advogado, quais seriam as dicas e o que as pessoas devem observar, mesmo sendo Minha Casa Minha Vida? O que as pessoas têm que ficar atenta na hora de pensar em ter sua casa? Pronto. Primeiro é fazer um planejamento, né? Tudo que a gente vai envolver um financiamento tem que ser feito planejamento, em especial um financiamento imobiliário. A gente está falando aqui de um financiamento que ele vai girar em até 35 anos, são 420 meses. Então, dentro de 35 anos, tudo pode acontecer. Então, se você está pensando em dar entrada em um imóvel, mesmo que a parcela esteja baixa, certifique-se de que é uma parcela que você vai conseguir adimplir, de que é algo que vai realmente ser necessário para você não acabar formando uma dívida sem necessidade. Será se é a hora de comprar um imóvel agora? Será se é a hora de sair de casa? Às vezes moro com meus pais e quero o meu primeiro imóvel, certo? Então, ter muita atenção nisso, principalmente para essas outras faixas de renda, onde a gente vai ter valores bem mais vultuosos, valores de imóveis que vão até 500 mil reais, certo? Então, a gente precisa ter esse olhar. E também não cair muito na conversa de quem está só querendo vender, né? O vendedor, o corretor, ele vai querer vender o imóvel, mas você tem que saber até onde você se aperta para poder conseguir. Verdade. Certo? E aí a gente chama atenção, no caso de Minha Casa Minha Vida, acredito que os imóveis sejam diretamente dos bancos para as pessoas, ou elas também podem comprar de pessoas particulares? Também pode ser comprado de pessoas particulares. Tem que analisar também como está esse imóvel, né? Exatamente. Se esse imóvel realmente é da pessoa, como estão as condições, né? Sim, nesse quesito, a Caixa, ela sempre, todos os bancos na realidade, eles fazem uma avaliação do imóvel. Então, para esse imóvel ele ser vendido, ele tem que estar ok, né? Ele tem que estar todo ok, ele vai passar por uma vistoria por um profissional contratado pelo banco, que é especialista justamente nessa área. Então, você tem uma segurança maior com esse financiamento, mas sempre se atentar para as questões do endividamento, como eu sempre digo. Se você não pagar, o seu imóvel ele está como garantia. Então, é possível que o banco que está financiando, ele faça a consolidação desse bem. Ou seja, ele pega esse imóvel e tome ele para o banco e leve a leilão, certo? Se a pessoa não conseguir adimplir com as parcelas. Doutor, e aí a gente chama a atenção das pessoas que começa em maio ou não, já está valendo? Vanusa, ainda não está valendo, a gente está com a previsão para que comece agora no próximo mês, certo? Foi anunciado agora em abril, então existem até alguns pontos que a gente só tem uma expectativa, como é, por exemplo, a questão da taxa de juros, tem a promessa de 10% ao ano, tem a promessa de imóveis até 500 mil reais, e inclusive um adendo que eu acabei esquecendo de falar. Opa, vamos lá, vamos trazer novidade para o Bom Dia. Que foi a questão da interiorização. Hoje, essa mesma edição do Minha Casa Minha Vida acabou adicionando, aumentando os valores de imóveis nos interiores. Ou seja, teve um aumento de até 16%. Então, quem poderia comprar um imóvel, quem tinha um limite de financiamento até 200 mil reais, vai conseguir fazer um aumento nos municípios que tiverem menos de 100 mil habitantes. E a maioria dos municípios do Piauí tem menos de 100 mil habitantes. Pois é, e o que é interessante de tudo isso é que entra a mudança e ajuda, de uma certa forma,
casas que já estão aí prontas, Sim. né? Porque geralmente as pessoas imaginam Minha Casa Minha Vida, você vai ter que esperar uma casa nova, né, ser construída, e não é o caso, né? Não. Isso é muito bom, porque você vai poder analisar alguns pontos e alguns bairros que provavelmente você gostaria de morar. Agora é interessante que você veja tudo direitinho, busque um profissional se você tiver dúvida, né, doutor? Exatamente. É muito importante você estar acompanhando sempre as notícias, né? Acompanhando, como eu falei, a taxa de juros. A gente está falando de um financiamento longo, a gente tem que ter atenção às taxas de juros, ter atenção às correções financeiras, às tabelas usadas. Se eu não for utilizar o financiamento do Minha Casa Minha Vida, observar bem qual a tabela de financiamento, porque às vezes eu penso que estou fazendo um bom negócio, mas daqui a 2, 3 anos eu não me encontro em outra situação, acabo me apertando. Então, como é que eu posso sair dessa situação? Eu tenho direito a reaver algum valor que eu já paguei? Isso, é interessante a gente saber disso. Exatamente. Porque muitas pessoas entram imaginando que não vão ter problema, mas é uma prestação mensal que você vai ter que ter. E muitas vezes acontece de tudo na vida do ser humano, né? Para ele ter consciência de que ele entrou ali no financiamento e ele tem que cumprir, né? Exatamente. É uma obrigação que a pessoa assume, né? E é uma obrigação longa. Então, sempre que possível, você tenta fazer esse planejamento. Existem pessoas autônomas que a gente não tem como fazer um planejamento mensal bem elaborado, mas talvez guardar uma parte da renda para caso seja necessário, né? Alertar também que todos esses seguros, todos esses financiamentos, eles possuem seguro em caso de qualquer tipo de acidente que leve à invalidez permanente ou a invalidez por tempo determinado. O seguro ele pode assumir essas parcelas ou até quitar o financiamento. Doutor, a gente tem percebido que também nos últimos tempos tem muita gente trabalhando e sendo dono do seu próprio negócio, né? Pessoas que se tornaram empreendedores e hoje não são, na verdade, os colaboradores, acabam sendo os donos dos próprios negócios. Essas pessoas também entram tranquilamente sem ter a CLT. Eles entram também com o grande adendo que a maioria não faz, que é fazer a declaração certinha do imposto, às vezes não paga o MEI, como às vezes a pessoa é um microempreendedor individual. Aí fica como um mal pagador, né? Na verdade, ele não tem um comprovante de renda. E aí, sem a comprovação de renda, você não tem como entrar no programa, certo? Que interessante, né? Exatamente. Talvez muitas pessoas não soubessem. E às vezes as pessoas deixam de entrar num financiamento como esse porque estão com problemas, né? Às vezes até recebe 10, 20, 30 mil reais por mês, mas acaba deixando ali de forma irregular, não entra para contabilização de renda e às vezes não consegue financiar. Às vezes tinha até o dinheiro de comprar à vista, mas não consegue comprar parcelado porque não tem a comprovação de renda, né? Então é sempre muito importante, principalmente agora já está chegando aí a época de declaração de imposto de renda, a gente se organizar para poder fazer da melhor forma, né? Muito bom, já vou levar esse assunto também para o nosso quadro aqui, Contabilizando com Genilson. Doutor, muito obrigada. Se tiver alguma informação ainda, fique à vontade para esclarecer ainda para o público que está assistindo a gente agora. Por hora as informações, as novidades são essas, né? Sim. Se você tiver uma renda acima de 8 mil reais, ou enfim, se você tiver qualquer faixa de renda, busque Minha Casa Minha Vida, lembrando que é para o primeiro imóvel. Então, se você já tem um imóvel, ou se você é casado, seu cônjuge já tem outro imóvel, você não vai conseguir fazer esse financiamento, né? Voltado justamente para a aquisição do primeiro imóvel, para quem não tem. Mas se você tem essa oportunidade, faça, acaba saindo. Eu sou muito adepto à questão do comprar, é melhor comprar do que pagar um aluguel, muitas vezes. Com certeza, então, se você tem essa possibilidade, compre, faça esse investimento, garanta seu patrimônio, certo? Que vai servir para sua família, para os seus filhos, enfim. É algo que não se perde, né? No fim das contas. Com certeza. Doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Quem quiser entrar em contato tem Instagram, não é isso? Exatamente. Pode entrar no Instagram, tanto pelo Instagram da APAC, certo? Quanto pelo nosso Instagram, FCO Geneto, para estar acompanhando esse tipo de conteúdo com a gente lá, tá bom? Obrigada, tá, doutor? Fique à vontade. Como é bom a gente poder falar sobre esse assunto, direitos e deveres, volta na próxima semana.